Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Acabou o carnaval, nação. Agora é pensar no ano de 2024. É assim na nossa vida e é assim na vida do Mengão queridão também. Houve uma treta interna entre comissão técnica e diretoria de futebol do Flamengo. Vou falar bem claro, Braz e Matheus Batti entraram em rota de colisão, o que afeta, obviamente, o técnico Tite e o seu relacionamento com a cúpula do departamento de futebol do Flamengo. O quão grave foi esse problema de Braz com o filho do Tite e, porventura, com o técnico Tite também? Vou contar isso daqui para vocês. Vou falar também sobre uma situação envolvendo outros dirigentes dentro do Flamengo, que são situações tão surreais que eu entendo que demore, leve um tempo para você que está aí do outro lado poder digerir e entender tudo o que está acontecendo, muitas vezes até duvidando da informação num primeiro momento. Natural, mas à medida que o tempo vai passando, vai mostrando para vocês que, apesar de ser surreal, é o que acontece dentro do Flamengo. Também quero falar com vocês sobre os próximos jogos do Flamengo e como o Flamengo vai se comportar para poder ter mais uma série de vitórias e o técnico Tite ter pelo menos motivos dentro de campo para trabalhar a equipe com mais tranquilidade. Então fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada de tudo que eu tenho para falar sobre o Mengão queridão. Mas antes, dá uma conferida se você está inscrito aqui no Resenha Rubro-Negra. No YouTube, muitas vezes, se você fica uma semana sem ir no canal, ele te desinscreve. Gente, é claro que eu falo uma semana e não é uma regra certa. Às vezes você fica 2 semanas, um mês, ou ele não te desinscreve, aí depois ele vai te desinscreve. O YouTube não tem uma norma certa para o tempo que ele tira o usuário do canal, mas ele tira, tá? Então dá sempre uma conferida se você está inscrito, clica no sininho para ver se a opção todas está marcada, se não tiver, marque, para você poder receber todas as notificações. E aí, para ajudar o nosso canal, aqueles 3 passos. Curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, você gera engajamento no nosso canal. E aí o YouTube pega os nossos vídeos e divulga para fora da bolha. O que é divulgar para fora da bolha? É levar o nosso vídeo para aqueles que não são inscritos no nosso canal, aumentando as nossas chances de termos novos inscritos participando do nosso dia a dia. E compartilhando, você faz isso. Você nos tira da bolha, fazendo com que a gente vá para o seu meio habitat natural, né? Que são seus amigos de escola, de trabalho, de cidade, de rua, enfim, faz isso. Curta, comenta e compartilha e você vai estar nos ajudando a estar sempre aqui com notícias verdadeiras e sem sensacionalismo do Mengão queridão. Boa, nação, seguinte, o Flamengo faz hoje o seu último treino antes de embarcar para Aracaju. Amanhã às 21h30, no Batistão, o Flamengo enfrenta a equipe do Bangu pelo Campeonato Carioca. Em jogos oficiais até o momento, o Tite está invicto com o Flamengo. Nenhuma derrota, apenas um empate e ainda não sofreu gols. O Tite, na sua última passagem pelo Corinthians, em 2015, foi campeão brasileiro. Lá atrás, o Tite fez 50 jogos, com 29 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Foram 150 pontos disputados, ele alcançou 98, o que deu a ele 65% de aproveitamento nessa última passagem que ele teve pelo Corinthians. Nos primeiros 5 jogos pelo Corinthians, ele teve 4 vitórias e 1 empate, com 86% de aproveitamento, 10 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque o Tite começa essa temporada no Flamengo e os 5 primeiros jogos do Tite, ele tem 4 vitórias e 1 empate. Os mesmos 86% de aproveitamento que teve da última vez que foi campeão por um clube aqui no Brasil. O trabalho do técnico Tite levanta suspeitas em muitos torcedores rubro-negros por conta da gente ainda não ter visto a cara final do Flamengo. A gente ainda não sabe se o Flamengo é um Flamengo que vai jogar num 4-4-2,
com 3 meias. O Flamengo não está jogando com 2 meias, o Flamengo está jogando com 3 meias, com Nico, Arrasca e Gerson, apenas com um volante, que é o Eric Pulgar. Então, quando joga com 3 meias, o Flamengo joga num 4-4-2 com Pedro e Cebolinha lá na frente. Quando joga num 4-3-3, aí a gente joga com 2 meias e um ponta. Geralmente a gente joga com Eric, com Nico, Arrascaeta, Luiz Araújo de um lado, Cebola do outro e o Pedro centralizado. Então a gente ainda não sabe se o Flamengo do Tite é o Flamengo do 4-4-2 ou o Flamengo do 4-3-3. Mas a gente tem que dar a oportunidade, a chance do Tite montar o elenco do Flamengo da maneira como ele pensa que pode dar certo. Ainda há algumas contratações a serem feitas. O ponta-direita, por exemplo, o Flamengo ainda não desistiu. O Flamengo já sabe quanto terá que pagar no TT. Eu já trouxe para vocês a informação que o Galatasaray quer 12 milhões de euros pelo TT. Poderíamos dar um pulinho ali no mundo árabe e dar uma olhada também qual é o preço, o valor do Michael. E se ele se enquadraria naquilo que o técnico Tite quer. Porque tem isso também, pessoal. Não é só sugerir os nomes. O técnico Tite tem que querer o atleta. E o Tite quer muito o TT. Ainda tem o caso Léo Ortiz, que como eu trouxe no vídeo para vocês do Verdade Vermelho e Preto, a situação destravou. A bola agora está com o Flamengo. O Flamengo decidirá o que vai ser feito com relação ao Léo Ortiz. Tá sabendo, não? Então faz o seguinte, clica aqui em cima, ó. Vai pausar esse vídeo aqui, você vai para o vídeo do Verdade, assiste lá, volta para cá e aí você vai entender do que eu estou falando, tá? Mas como é o Tite que quer, aí é importante a gente falar para vocês que o Tite queria o Igor Coronado. O Matheus Batti, filho do Tite, entrou em contato pessoalmente com o Igor Coronado para saber das pretensões dos jogadores. E ele queria o Igor Coronado. Uma vez que foi acionado a diretoria de futebol do Flamengo, a possibilidade foi vetada por causa do alto salário do Igor Coronado. A princípio, se falava em R$1,5 milhão mensais. Agora, já se fala lá pelo lado de Itaquera que os vencimentos podem chegar a R$3 milhões mensais, se juntar todas as compensações financeiras que o Meia está pedindo. Justamente por isso, ele não caberia na folha de pagamento do Flamengo, que é uma folha de pagamento que respeita o fair play financeiro, mesmo que a gente não tenha o fair play financeiro implementado aqui no Brasil. Só que tem um detalhe. Esse lance da comissão técnica do Tite, mais especificamente do filho do Tite, ter procurado por conta própria o Igor Coronado sem passar pelo Marcos Braz, causou uma rixa entre Braz e entre o Matheus Batti. O Braz não gostou, porque no Flamengo tem uma ordem de hierarquia sendo montada, sendo feita o tempo todo, principalmente com contratações. O técnico solicita ao Braz e ao Spindle e eles correm atrás do jogador. O Batti fez isso por conta própria. O Braz não gostou. Então houve um racha, os caras não gostam mais, a sabotagem do Braz em cima do Tite? Não. Segundo eu apurei, o que aconteceu foi o seguinte, o Braz não gostou, chamou o Tite, chamou o Matheus Batti, conversou, explicou a situação, disse que se sentiu muito desconfortável com a situação, disse que é um cara que é muito cobrado pela imprensa e pela torcida rubro-negra e que esse tipo de situação não pode acontecer, que é para sempre passar para ele poder passar para lá. O Matheus Batti e o Tite super entenderam a situação e as coisas foram esclarecidas ali. Então não há uma tentativa, pelo menos não explícita e comprovada, do Braz sabotar o Tite e não há um racha entre Braz e Tite hoje no Flamengo. Houve-se uma situação que o Braz não gostou, sentou com o Tite, com o Matheus Batti, conversou sobre a situação, eles ficaram esclarecidos e bola para frente. É assim que as coisas funcionam às vezes. Eu poderia vir aqui e jogar sensacionalismo na cara de vocês. Tá tudo rachado, tá tudo ruim, o pau tá comendo. Mas não é essa a verdade. Eu prefiro passar a verdade dos fatos para vocês. Quando tem que criticar as ações de Marcos Braz e Companhia Limitada, eu venho aqui e critico em cima de fatos. Quando tem que elogiar, eu elogio. Quando tem que contar a coisa da maneira correta, eu não vou me colocar nunca contra um dirigente, jogador,
contra ninguém se não for a verdade. E a verdade é que o Braz teve a atitude certa, foi lá, sentou com o Tite, conversou com ele, com o Matheus, esclareceu tudo e final de papo. Tem mais nada de diferente nisso. Não há uma sabotagem do Braz ao trabalho do Tite com relação a reforços, porque quem autoriza ou não a contratação de jogadores, no final das contas, é o financeiro do Flamengo. A questão do Léo Ortiz, a bola está com o Flamengo. Quem vai definir se vai comprar ou não do jeito que o Bragantino colocou é o Rodrigo Tostes, vice-presidente financeiro do Flamengo, porque o Flamengo não toma atitudes errôneas no departamento financeiro. Então, o que é certo e a gente sempre vai usar da verdade para poder falar para vocês. E aí eu aproveito o momento para poder dar aquela dica da Maisage. A Maisage é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Maisage, você que está naquela apertadeira de início de ano, pode sair dessa apertadeira financeira simplesmente clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado e falando hoje mesmo com um dos nossos atendentes. Eles vão te ajudar a pegar aquela grana que é sua mesmo e antecipar para você resolver seus problemas financeiros. Na Maisage eu recomendo porque eu confio. Clica no link e fale hoje mesmo com um dos nossos atendentes. Nação, às vezes as coisas que acontecem no Flamengo são tão surreais que as notícias que eu trago para vocês são até difíceis de acreditar. Por exemplo, no caso Juan, né? O que eu falei para vocês? O caso Juan era uma conversa entre Landim e Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Era uma coisa do presidente do Flamengo com o presidente da CBF. Não passava pelo Marcos Braz, não passava pelo Espíndola, não passava nem pelo Juan. Bom, quando eu disse isso, muitas pessoas duvidaram, chegaram até a falar aqui no canal, pô, desse jeito o Landim tá mandando futebol, isso que você tá falando é verdade? Bom, agora a imprensa tradicional começa a trazer que Braz e Spindel foram surpreendidos porque o Landim conversava diretamente com o Edinaldo Rodrigues, ou seja, os caras estão começando agora a entender e a trazer a informação que eu já havia trazido para vocês há pelo menos 5 dias atrás. Não quero dar o furo, esse negócio de dar o furo não é comigo, ui, credo, mas eu quero ressaltar para vocês que as informações que a gente traz aqui é com muita responsabilidade, com muita vontade de acertar e sempre consultando pessoas íntegras e sérias. Se não for assim, eu nem trago a informação. Então, mais uma vez, vocês vão começar agora a grande mídia, vocês vão começar a ver agora a grande mídia trazer para vocês a historinha de que foi Landim e Edinaldo que tramaram, que estão tramando tudo a respeito da saída do Juan do Flamengo, que ainda pode acontecer sim. Braz e Spindel tentam mudar a situação na cabeça do Rodolfo Landim, né? Nem no Juan, não. O Juan está praticamente sendo demitido, só que o Juan está caindo para cima, parceiro, como diz o Capitão Nascimento. Então, a saída do Juan pode acontecer nos próximos dias, assim como a saída do Thiago Maia também pode acontecer nos próximos dias. Inter e Flamengo avançaram na situação da negociação do Thiago Maia. O Inter está fazendo o Flamengo provar do próprio veneno, fazendo com que o Thiago Maia peça, insista, para que o Flamengo negocie para o Internacional de Porto Alegre e deixe a equipe rubro-negra. Tem muita gente falando assim, eu não entendo porque o Flamengo quer se desfazer do Thiago Maia. O Flamengo não quer se desfazer do Thiago Maia. O Thiago Maia é que quer deixar o Flamengo e por isso está fazendo toda a força do mundo para ir para o Internacional. Entre ontem e antes de ontem, as negociações avançaram, ainda que muito pouco mais avançaram, e o Inter espera fechar com o Flamengo a contratação do Thiago Maia até sexta-feira agora, dia 16 de fevereiro. Se vai acontecer ou não, são outros 500. É o que o Internacional de Porto Alegre quer. Para o jogo de amanhã contra a equipe do Bangu, o substituto natural de Eric Pulgar, que está suspenso, será o Alan. Nação, essas foram as primeiras notícias do dia que eu tinha para trazer para vocês. Não se esqueçam de verificar se você está inscrito, de clicar no sininho para marcar a opção todas, curtir, comentar e compartilhar. Assim, nós sobreviveremos aqui na plataforma vermelhinha e continuaremos trazendo notícias importantes, verdadeiras e sem sensacionalismo para vocês. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente quarta-feira de cinzas. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo.